2026 chegou cheio de novidades, nós temos uma reforma tributária, temos um aumento na faixa de isenção do imposto de renda, temos também uma nova tributação sobre lucros e dividendos e a famigerada fiscalização sobre o Pix parece que vai sair do papel. E no meio disso tudo, tá aí você, meu amigo, um microempreendedor individual, que a sua empresa está crescendo e chegou o momento de deixar de ser MEI, mas está meio perdido aí. Então, nesse vídeo, nós vamos te falar como é que funciona o processo de desenquadramento do MEI para a microempresa. Vou te trazer alguns valores também de alteração dessa empresa, assim como também os valores que você vai gastar aí mensalmente para manter essa empresa e como é que a sua empresa vai se portar no meio de todas essas novidades que estão chegando aí para 2026. Antes de mais nada, eu sou o Pedro Henrique, seja bem-vindo ao canal da Martins e Silva Contabilidade. Se inscreva no canal, deixa um like que nos ajuda bastante. Compartilhe com um amigo que precisa saber dessas informações. E se você já está no ponto, já sabe que precisa deixar de ser microempreendedor, precisa formalizar a sua microempresa ou precisa de uma atenção especializada, primeiro link na descrição. Meu amigo MEI, chegou o momento de deixar de ser MEI e se tornar uma microempresa. Logo em 2026, onde nós estamos com todas essas alterações acontecendo ao mesmo tempo. Pois bem, nesse vídeo aqui você vai entender como funciona o processo e aqui eu vou te falar o passo a passo, tá? E vou te trazer alguns valores. Claro que como nós atendemos o Brasil todo, vamos te trazer algumas médias de valores. Cada estado pode definir os valores de alteração, por exemplo, em junta comercial, assim como cada município pode definir o valor das suas taxas de inscrições. Mas não se assuste que nós vamos por partes. Primeiro, você constituir o seu microempreendedor, que é a forma mais simples ali de se ter um CNPJ no Brasil. Você pode constituir ele online, mas toda essa facilidade te traz alguns impedimentos. Digamos que são 3 impedimentos. O primeiro deles é atividades. Nem todas as atividades estão inclusas no microempreendedor individual. Assim como também funcionários. Você pode registrar somente um funcionário. Mas nós sabemos que um funcionário, mesmo que ele tenha um salário de um salário mínimo, ele recebe mais que isso, porque tem 13º, tem férias, tem FGTS sobre o salário, sobre o 13º e também sobre férias, o que pode sobrecarregar a sua operação. E talvez nós temos o principal motivo de não ficar no microempreendedor, que é o faturamento, que ainda é R$ 81 mil por ano para aqueles microempreendedores que funcionaram de janeiro a dezembro, ou R$ 6.750. Nós sabemos que todo ano tem uma proposta para aumentar o valor do MEI para 110, 130, 150, mas infelizmente até hoje não saiu do Senado ou da Câmara dos Deputados. E agora você já entendeu que não cabe em uma dessas regras e é a hora de fazer o seu desenquadramento. Então, como funciona esse processo? Primeiro, nós precisamos fazer o seu desenquadramento dentro da Receita Federal. Nós vamos informar que a sua empresa está desenquadrada do CIMEI. A partir disso, ela já não é mais um microempreendedor individual. E se você, por exemplo, precisa emitir nota fiscal, seja de comércio, de serviço, a sua empresa continua emitindo nota fiscal normalmente. Só vai precisar mudar alguns dados fiscais lá dentro do emissor e o seu processo, a sua rotina continua normalmente. Nada de parar a sua empresa por conta disso. Feito o desenquadramento na Receita Federal, até então não temos taxas. A partir disso, nós vamos para o município, vamos pedir uma viabilidade para informar que naquele local vai ter uma determinada atividade e o município nos retornar com a forma positiva de que sim, a sua empresa pode funcionar naquele lugar ou não. Em alguns municípios, você tem umas taxas para essa viabilidade. Por exemplo, aqui na cidade de Goiânia, você vai pagar uma taxa de uso solo e número oficial. Na maioria do Brasil, não, você vai pagar somente lá na inscrição municipal. A prefeitura sinalizou que naquele local pode sim ter a sua empresa. Nós vamos fazer o registro dela na junta comercial, que é o cartório das empresas. Esse cartório das empresas, ele é estadual, então cada estado pode regulamentar os seus valores. Por exemplo, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o valor é de R$ 228. Junta Comercial do Estado de Goiás é R$ 197. Na Junta Comercial do Rio de Janeiro é R$ 600. E se você subir um pouco mais para o Nordeste, você vai ter uma média ali de R$ 500. Então aqui está a sua primeira taxa. Junta Comercial é feito juntamente com a Receita Federal, quem faz a alteração do seu CNPJ.
E fazendo a alteração do seu CNPJ, você pode mudar todos os dados, menos o número do CNPJ e a data da inscrição. Todo o restante pode ser alterado. Então vamos tirar o seu nome ali da razão social, vamos colocar um nome de fantasia. Se você precisar adicionar novas atividades, este é o momento. Se você precisa fazer uma alteração de endereço, uma alteração de e-mail, esse é o momento. Porque você vai pagar uma taxa de alteração e já aproveita e faz todas as alterações necessárias. Fizemos a alteração de junta comercial e Receita Federal, a sua empresa já tem um contrato social e também um CNPJ alterado. E aí nós vamos para inscrição municipal. Para aquelas empresas que têm uma atividade física, então seja atividades da saúde ou, por exemplo, você que tem um comércio físico, eu não vou entrar em detalhes, mas você tem uma série de regularizações, como por exemplo, alvará de funcionamento, vigilância sanitária, corpo de bombeiro, mas esse aqui não é o intuito neste momento. Todas as empresas precisam de uma inscrição municipal, porque você está dentro daquele município. E aí o município pode regulamentar, se por exemplo, você é um e-commerce e tem uma atividade online, se ele quer que você pague uma taxa, ou ele pode somente fazer a alteração do valor do IPTU, que esse IPTU onde a sua empresa está registrada antigamente era residencial, ele pode tornar um IPTU comercial e subir o valor do IPTU. Na média, nós vemos aí pelo Brasil que as atividades online pagam a taxa ali de R$200 a R$400. Claro que vai depender de cada município, mas na média do Brasil nós estamos nesse valor. A partir desse momento que você já tem a sua inscrição municipal, para as atividades de comércio e indústria, é necessário fazer a atualização da sua inscrição estadual, porque anteriormente, enquanto MEI, você já emitia nota fiscal, então só é feito a atualização. No estado não tem nenhuma taxa. E aí, terminado esse caminho, o seu microempreendedor individual já está alterado. Uma vez que o seu MEI já está alterado e agora você já é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, chegou o momento de entender como é que vai ficar a sua situação mensal. Tá? Vou te trazer um exemplo mais simples de uma empresa de comércio, digamos que seja um e-commerce e também uma prestadora de serviço. Tanto para a microempresa quanto para a empresa de pequeno porte, você vai pagar o seu imposto ali pelo seu faturamento. Vai ser uma guia semelhante com a seu DAS-MEI, mas agora ela só chama DAS. Esse valor de imposto é sobre o seu faturamento. As atividades do comércio começam pagando um imposto de 4% e atividades de serviços mais abrangentes começam pagando um imposto de 6%. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho um e-commerce, eu vendo ali dentro do marketplace e vendo produtos eletrônicos, fones de ouvido. Vendo fones de ouvido e durante o mês de fevereiro eu tive uma receita de R$10.000. Nesse mês de fevereiro, vou emitir as notas fiscais normalmente. No final do mês, a contabilidade vai fazer a apuração dos meus impostos e aí eu vou ter uma guia DAS para pagar até o dia 20 de março no valor de R$400. Esse é o seu imposto sobre o seu faturamento. Nós indicamos também que na sua empresa tenha um recolhimento de prolabore, que tenha justificativa que tem alguém trabalhando ali na sua empresa. Prolabore é o salário dos sócios. Fica a seu critério, se tenha ou não. Mas, tendo, você vai pagar o INSS no valor de 11%. Pode ser aí do valor de um salário mínimo, tá? 1.632. Então, por mês, você vai ter que pagar o seu imposto sobre o seu faturamento e o INSS. E também você vai ter aí o maior investimento da sua empresa, que é uma contabilidade. Brincadeiras à parte, a sua empresa já começa a ter 3 pagamentos diferentes de quando você era MEI. Por isso que é necessário ter um planejamento, porque anteriormente no MEI você pagava de R$75 a R$80. Já que na microempresa você vai pagar R$400 ali por um faturamento de R$10.000, R$400 de DAS, mais 160 de INSS, mais de 297 a R$500 de contabilidade. Tudo isso precisa ser planejado, você coloca ali na sua planilha e entende se está no momento de você sair do MEI, porque essa troca sem o planejamento faz vários microempreendedores quebrar. Se você gostou desse conteúdo e precisa sair do microempreendedor e se tornar uma empresa, primeiro link na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like que nos ajuda bastante.